Salve, meus queridos amigos e amigas! Tudo bem com todos vocês? Dando sequência aqui ao nosso curso de Bioquímica Básica da Escola de Ciências da Vida, vamos definir então o que é a bioquímica. Para quem está começando o estudo dessa disciplina, essa aula ela tem um papel fundamental de nortear sobre o que de fato a bioquímica vai estar estudando, tá bom? Então vamos começar aqui colocando a palavra bioquímica. Uma coisa importante que a gente já viu em aulas anteriores, que o termo bioquímica ele foi cunhado por Carl Alexander Newberg em 1903. Antes disso, os estudos da bioquímica eram um ramo específico da química orgânica, depois se separou e cada um seguiu por um caminho. O termo bioquímica ele possui dois segmentos importantes, o termo bio e o termo química. Bio significa vida e química significa o estudo da matéria. Portanto, a gente pode dizer que a bioquímica é o estudo da matéria dos seres vivos e as suas transformações. E aí, na bioquímica, nós temos algumas moléculas que são estudadas, mais precisamente 6 grandes grupos de moléculas, que são os carboidratos, os aminoácidos, os lipídios, você pode encontrar em algumas literaturas como lipídeos ou em outras como lipídios, isso é irrelevante, então são características sinônimas, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Os nucleotídeos, os micronutrientes que são representados aí pelas vitaminas, tanto as vitaminas lipossolúveis, que se solubilizam em gordura, quanto as vitaminas hidrossolúveis, que se solubilizam em água. E por fim, a molécula de água. Destas 6 moléculas estudadas, apenas a água é a molécula inorgânica. Porém, ela tem um papel importantíssimo para dar a ambientação para as reações bioquímicas ocorrerem, tá? E também, destas 6, 4 dessas moléculas são importantes para formar moléculas mais complexas, que são as macromoléculas. Então, os carboidratos, os aminoácidos, os lipídios e os nucleotídeos dão origem a moléculas mais complexas a partir das suas interações. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de macromoléculas formadas por cada um destes tipos de moléculas que a gente analisou. Então, começando aqui com os carboidratos. Os carboidratos, quando eles se associam, eles podem formar aí os polímeros energéticos, ou seja, são polímeros nas quais oferecem matéria energética para a produção de ATP. Alguns exemplos, como o glicogênio e o amido, são 2 tipos de polímeros energéticos. Eles podem se associar para formar polímeros estruturais para dar o arcabouço da estrutura de uma célula. Então, a condroitina e o ácido hialurônico são polímeros de carboidratos que formam estruturas físicas para formatação dos tipos celulares. Tá? Lembrando, polímeros são as unidades da molécula que você está estudando quando elas se ligam. O monômero é a molécula unitária. Quando elas se ligam uma com a outra e vai se ligando continuamente, nós temos um polímero, tá bom? Poli de muitos, mero, que é o monômero. E por fim, nós temos os polímeros sinalizadores, que emitem sinais de comunicação entre as células. Esses sinais podem ser dos mais diversos, sinais de replicação, sinais de morte celular, sinais de captação de nutrientes, enfim. E aí, a heparina, por exemplo, ele é um polímero que vai dar sinal para fazer com que você bloqueie os sinais da coagulação, tá? Falando agora dos aminoácidos. Os aminoácidos formam polímeros específicos chamados de proteínas. Então, os monômeros são os aminoácidos. Quando eles se ligam, irão formar as proteínas. Obviamente, existem também os peptídeos, os oligopeptídeos, que são sequências de aminoácidos polímeros menores do que as proteínas, mas não se preocupe com isso agora. A gente vai discutir isso mais para frente. E dentre as proteínas, nós temos uma quantidade absurda de tipos de proteínas diferentes. Então, nós temos as enzimas, que vão fazer os efeitos catalíticos nas nossas células, elas vão converter um substrato em produto. A gente pode dizer que as enzimas são os nossos catalisadores biológicos, ou seja, são os produtos nas quais aceleram a velocidade
da reação que acontece no nosso organismo. Na falta de enzimas, obviamente a vida não poderia existir. Nós temos proteínas estruturais, como por exemplo, fibras de actina, fibras de miosina, que vão dar o arcabouço da estrutura celular. Também proteínas sinalizadoras, como os receptores nucleares, os receptores de membrana, os receptores de insulina, enfim. Nós temos vários tipos de proteínas que vão desempenhar processos extremamente importantes para a comunicação entre as células. E, obviamente, é possível também extrair energia das proteínas a partir da sua degradação. Alguns aminoácidos podem servir para a produção, por exemplo, de moléculas de glicose. Mas também não se preocupa com isso, porque isso não é momento da gente discutir. Saiba apenas que isso existe, tá bom? Falando dos lipídios, nós temos também estruturas de lipídios que, obviamente, eles não vão se agregar, mas eles podem formar estruturas tridimensionais específicas a partir da modificação das suas ligações químicas. E nós temos variados tipos de lipídios, como, por exemplo, os lipídios energéticos, que são os triacilgliceróis, ou seja, você tem os ácidos graxos que podem se ligar a uma molécula de glicerol. Então, 3 ácidos graxos podem se ligar a uma molécula de glicerol e formar o que a gente chama de que é 3, triacil, cadeia acil, que é uma cadeia de carbono e hidrogênio, glicerol. Um dos papéis mais importantes do triacilglicerol é a nossa reserva energética, para quando existir a necessidade de produzir energia sem precisar de glicose. Alguns tecidos podem produzir energia a partir da gordura. Outros, por sua vez, produzem energia apenas de moléculas de glicose ou de corpos cetônicos. Mas também não se preocupe com isso, que a gente vai ver tudo isso ao longo do nosso curso. Nós temos os lipídios estruturais, como por exemplo os fosfolipídios, que vão dar a estrutura da bicamada lipídica das células. Todo o revestimento externo das células é feito por lipídios. Esses lipídios eles vão formar todo um arcabouço para delimitar o que é a parte interna da célula e o que é a parte externa dela. Não somente os fosfolipídios, mas existem também outros tipos de lipídios estruturais, como a esfingosina, que vão participar nesse processo aí. E os lipídios sinalizadores, no caso, a prostaglandina, é um derivado lipídico que dá sinais para o sistema imune iniciar processos pró-inflamatórios, tá bom? E por fim, das moléculas que são capazes de formar macromoléculas, os nucleotídeos, eles podem dar origem à estrutura do ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Uma coisa importante é que estes dois ácidos, eles possuem um carboidrato, que no caso do desoxirribonucleico é a desoxirribose, e o ribonucleico é a ribose. Então a gente tem um nucleotídeo ligado a esse carboidrato, que é uma pentose, né? E esse carboidrato está ligado a um grupamento fosfato. Então nós temos 3 tipos de moléculas distintas formando a estrutura desses ácidos. Porém, quem dá a importância fundamental dos sinais da estruturação e da arquitetura desses ácidos são os nucleotídeos. E aí nós temos 5 tipos de nucleotídeos diferentes, que é adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Isso a gente vai ver mais para frente quando a gente trabalhar aí com a estrutura dos nucleotídeos e o metabolismo relacionado a estas moléculas. E aí, fazendo um resumo geral das funções, que basicamente nós temos aqui então os carboidratos, aminoácidos, lipídios e nucleotídeos e as suas macromoléculas formadas. Elas têm funções primordiais de fazer a arquitetura celular, a produção de energia, sinalização e metabolismo. Uma coisa importante é que os micronutrientes participam massivamente nesse processo de sinalização e metabolismo, da mesma forma também na produção de energia. Uma coisa importante é que, na falta de uma série de micronutrientes, você prejudica o funcionamento de toda a arquitetura celular. Então, as vitaminas, sejam elas as lipossolúveis, sejam elas as hidrossolúveis, elas têm papéis fundamentais no desenvolvimento das respostas energéticas e metabólicas do nosso organismo. E aí, por fim, a água ela serve de arcabouço, o ambiente propício,
para a realização de todos esses eventos descritos. Nenhum desses processos vai acontecer a seco. É necessário a água para poder fazer esse arcabouço para as reações acontecerem. É o verdadeiro catalisador desse processo. A gente vai ter um tópico dedicado para o estudo da água, porque ela é extremamente importante para a bioquímica, tá bom? Então nessa aula foi isso, e se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que você julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.